é importante que você coloque outras etapas nesse conteúdo, nesse estudo que você faz, tá bom? Então, assim, nem vou te dizer para começar já fazendo sondagem e tudo mais, etc, etc. Por quê? Porque como o teu estudo ainda está muito naquele estilo que a escola ensinou, né? Que é muito básico. Se você tentar hoje colocar tudo isso de uma vez, você vai ficar um pouco perdido sem saber como usar essas técnicas, tá bom? Mas nesse primeiro momento no seu estudo, a gente já precisa girar a chavinha, que é sair do modo passivo. O que é o modo passivo? Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa clínica de estudos. Para quem é novato, quem é calouro e não sabe, vamos lá, como funciona a nossa live, né? Primeiramente, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégia de aprendizagem. Gosto muito, sim, de música pop, de rock também, de índia também. Opa! Sou um pouco desastrada. E aqui a minha ideia é ajudar você a conquistar a tua aprovação, tá? Essa live tá acontecendo fora de um dia de live, por quê? Porque a gente tá no aquecimento pro Intensivão ETEC. Intensivão vai acontecer do dia 15 a 20 de março, online, gratuito, mas tem que se inscrever pra gente mandar o link, beleza? Então, quem quiser participar do Intensivão, tem link na bio do meu Instagram. Uma página bem bonita, bem fofa, inclusive, que obviamente não foi feita por mim, porque eu não entendo muito de design, não manjo muito dessas coisas bonitas, né, e fofas. De bonita já basta eu. O restante eu não sei fazer tão bonito, não. Não sou muito boa de artes visuais, não. Mas beleza. Então, quem quer se inscrever, se inscreve. E eu tô aqui com a nossa listinha linda e maravilhosa. Pra quê? Pra chamar alguém pra entrar nessa live. Então, todo mundo que tá com o nome por aqui pode colocar a tua dúvida no comentário, tá? E aí depois manda a solicitação aqui pra eu te chamar ao vivo, beleza? Então, ó, coloca aqui qual a tua dúvida pra eu saber o que você precisa, o que te aflige nesse momento. Coloca aqui a tua dúvida, escreve a dúvida pra eu saber qual é. Lilian, por que escrever a dúvida se você vai me chamar ao vivo? Porque eu preciso saber qual é o teu problema, qual é a tua treta. O Daniel falou que não consegue desenvolver os conteúdos, Vamos lá, vamos chamar o Dani. Deixa eu chamar o Dani. Por causa do Dani já apareceu aqui, ele não consegue desenvolver os estudos dele, pelo que eu entendi, acho que é alguma coisa assim, né? Vamos ver. Boa noite, Dani, tudo bom? Tudo. O meu problema é que eu sei os conteúdos, assim, na maioria das vezes, só que eu não consigo aplicar eles nos exercícios. Tipo, eu sei potenciação, ratização, essas coisas, mas quando tá num exercício, numa expressão, eu não consigo fazer, assim. Isso se aplica para as matérias também. Conta pra mim, primeiramente, como é que você estuda, tá bom? Então, assim, me conta mesmo, abre o jogo. Ah, eu sempre pra estudar, daí eu me perco. Às vezes acontece, né? Ou então eu estudo, faço resumo, conta pra mim detalhadamente como é o teu estudo, beleza, Dani? Tá, tipo, basicão, assim, eu leio. Eu leio e faço uns exercícios. Isso, eu acho que é estudo igual todo mundo, assim, que aprendi a estudar assim, então basicão é isso. Então, parabéns, você acabou de encontrar o motivo pelo qual você não consegue aplicar. Olha só para você não se sentir mal por isso, tá? O que acontece? A gente, na nossa vida, aprende a estudar assim que a escola fala. Lê o que tá na lousa e faz a questão, né? Então, copia o texto, inclusive, uma confissão aqui. Eu nunca entendi o porquê de ter que copiar, às vezes, o texto do livro, sendo que ele tá no livro. Tipo, pra quê? Mas, enfim, a escola sempre ensinou a gente a fazer isso. E a gente cresce pensando, estou estudando, eu li o negócio aqui, vou resolver as questões, estou estudando. Mas será que tá? Não tá. Por que que não tá? Não que você esteja jogando o tempo fora, tá? Mas, na verdade, o nosso cérebro não aprende uma informação simplesmente porque a gente foi lá e bateu o olho nele. Por exemplo, se você ler essa lista inteirinha aqui, ó, você não vai lembrar todo mundo que tá aqui depois, concorda? Porque tem, sei lá, 60 nomes aqui. É muita coisa. E o teu cérebro todo dia recebe muita coisa. Então me conta, Dani, você gosta de jogar videogame, jogar futebol? Fala alguma coisa que você gosta muito e faz sempre. Eu gosto muito de dançar. Dançar, também gosto, mas eu danço mal. Tem que confessar. Eu Não, dançava eu bem falei quando que eu eu gosto de fazia. dançar, não que eu danço bem. Deve ser melhor que eu. Eu aposto que é melhor que eu. Você gosta de dançar, então. Então, quando você aprende uma coreografia, o teu cérebro vai marcar aquelas informações daquela coreografia que você vai dançar. Seja dançando bem, dançando mal, se você pegou os passos ali, né? Teu cérebro recebeu aquela informação. Se você ficar no Instagram e você ver perfis de danças, são outras informações. Se você assiste a um clipe que tem uma coreografia, é mais uma informação. Se você vê, sei lá, não sei nem se existe, algum reality show de dança, é outra informação. É muita informação, no fim das contas. E aí, o teu estudo, como você simplesmente lê aquele conteúdo, o cérebro pensa assim, o que vai ser mais importante para mim? Vamos lá, para esvaziar espaço, tá? Porque o cérebro é como se fosse
Que vergonha, tá uma bagunça. Mas é como se fosse esse balde cheio de caneta. E aí, quando você colocar mais uma caneta, olha o que acontece. Você tem que escolher. Eu vou tirar essa e essa pra conseguir colocar essa. Aí, se você quiser colocar mais uma, tem que tirar mais canetas aqui. O que são as canetas? São as informações do teu cérebro. Então, ele tá sempre cheio de informações. Ainda que você só acorde, coma, durma, tem muita informação. Por quê? Porque você respira, cara. Glória a Deus, né? Então, é informação. Você pisca. Começa aqui tão ligado que você quase não tá piscando, mas você pisca, em geral. É outra informação. Seu coração bate, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Como se apaixona, então, né? Fica lá loucão. Informação também. Então, tudo que a gente faz na nossa vida é informação. Pega isso, coloca na cabeça, tatua na testa. Não faça isso. Mas, enfim, decora essa frase. Tudo que a gente faz é informação. Nosso estudo também é. Para que o nosso cérebro consiga aplicar, a gente tem que falar assim: querido cérebro, você tem que entender que isso é importante. Mas se você só falar isso, o cérebro não vai pensar, pô, é importante. Não, vai apagar do mesmo jeito. Então você precisa fazer com que o cérebro entenda que é importante. E como é que a gente faz isso? Gerando estímulos diferentes, tá? E pode ser que você pense: poxa, Lilian, mas eu lembro até hoje do meu primeiro beijo. Eu lembro até hoje da coreografia da minha banda favorita. Claro, porque isso gera emoção pro teu cérebro. O que gera emoção pro cérebro, ele marca como se estivesse colocando com cola, aquela cola permanente, sabe? Então ele decora, grava aquilo na cabeça, né? Tem gente que lembra da festa de aniversário de 15 anos, mesmo quando tem 30 anos nas costas já. Mas só continua lembrando. Por quê? Porque é emocionante pra pessoa. Comigo não aconteceria, porque eu nunca vi graça. Mas para as pessoas que gostam de festas de 15 anos, isso é emocionante. Nosso estudo não é emocionante nem um pouco. Às vezes, pelo contrário, é meio tedioso. Então, a gente precisa de estímulos diferentes, tá? Porque o cérebro tem 2 sisteminhas. Um sistema que é mais pela emoção mesmo, que é o que faz a gente lembrar o primeiro beijo, frases que a pessoa que você gosta falou pra você no WhatsApp, trecho do seu livro favorito que você chorou lendo. Isso a gente lembra, a gente consegue aplicar pra tudo. Agora, o conteúdo que é bom, a gente não consegue, porque não gera estímulo, tá? Então, olha só, a partir de hoje, senhor Daniel Santana, você vai mudar um pouquinho sua forma de estudar. Então, o que você vai fazer? Em vez de simplesmente ler o conteúdo, é importante que você coloque outras etapas nesse conteúdo, nesse estudo que você faz, tá bom? Então, assim, nem vou te dizer para começar já fazendo sondagem e tudo mais, etc, etc. Por quê? Porque como o teu estudo ainda está muito naquele estilo que a escola ensinou, né? Que é muito básico. Se você tentar hoje colocar tudo isso de uma vez, você vai ficar um pouco perdido sem saber como usar essas técnicas, tá bom? Mas nesse primeiro momento no seu estudo, a gente já precisa girar a chavinha, que é sair do modo passivo. O que é o modo passivo? É a gente simplesmente ler o conteúdo, a gente simplesmente ver a aula, às vezes, né? Eu fazia muito isso, vergonha de dizer, mas eu fazia isso. Eu via a aula e falava: pronto, estudei. Mas não tinha estudado coisíssima nenhuma. Então a gente precisa de etapas ativas no nosso estudo. Você não precisa hoje colocar todas as etapas ativas no teu estudo, justamente porque você estava ainda num nível muito, não vou dizer iniciante, mas em um nível muito distante disso, tá? Então primeiro é importante que você entenda sobre essas técnicas. Não vou ficar explicando todas elas aqui, que são tipo 8h30 da noite já, mas aqui no meu feed tem algumas informações. Inclusive quem é meu aluno sabe disso, que antes de começar a estudar, a gente tem as aulas explicando as técnicas. Então pega os vídeos que aqui no feed, os posts. Acho que até a clínica de estudos com a Rafa, se eu não me engano, eu falei sobre isso e tá salva no IGTV aqui no Instagram, tá bom? Então, sua lição de casa para esse final de semana é isso. E aí, no seu estudo como um todo, o que é importante que você faça antes mesmo de entender as técnicas? Já começa a colocar 2 etapas novas antes de ir para a questão. Quais etapas são essas? Anotação e resumo. Lilian, mas não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, por mais que pareçam a mesma coisa. Então, a diferença entre eles, né? A anotação é aquilo que a gente faz durante a aula, tá bom? Assim como vocês fazem nas lives, também são aulas, né? Então, a anotação você faz durante a sua aula, ou, no caso do Dani, que estuda com conteúdo em texto, ele vai anotar mesmo no conteúdo em texto, mas não vai copiar o que está escrito no texto. A anotação é sempre nas suas palavras, tá? Daí, depois, a gente faz o resumo. Por que tem que fazer o resumo depois? Porque o resumo você vai colocar a essência do conteúdo. E essa essência do conteúdo é realmente o que você entendeu do conteúdo. Ou seja, o que você conseguiu captar daquela essência ali. O Dani tá por aqui, mas o Dani não tá aparecendo a sua solicitação pra cá. Tá aparecendo só a da Laura. Eu tô falando ainda da sua parte. Tá aparecendo a solicitação da Laura, mas não tá aparecendo a sua. Quando aparecer aqui, eu te chamo de volta, tá, Dani?
que eu acho muito mais fácil explicar com a pessoa junto comigo do que eu falando sozinho aqui, né? Mas recapitulando, então. Então, anotação antes do resumo, depois você faz o resumo. Isso pro Dani e pra todo mundo que ainda não tem uma estrutura mais organizada de estudos, beleza? Quando você estiver já criando o hábito de fazer isso, já começa a inserir o estudo ativo estruturado, que tem aquelas outras técnicas que tem aqui no meu feed falando sobre elas, né? Sondagem, sondagem, resolução comentada, fixação, enfim, as outras etapas. Mas como o Dani tá bem iniciante em relação às técnicas de estudos, não em relação ao estudo em si, mas às técnicas de estudos, é importante que ele coloque aos poucos isso na rotina dele, tá bom? Então, muito importante que você faça isso. Que você coloque pelo menos essas 2 etapas no teu estudo, aí depois você vai acrescentando as outras etapas. Recomendo que no seu estudo específico pro vestibulinho, você já comece colocando as outras. Mas pro conteúdo da escola nesse momento, começa a fazer isso. Começa a fazer anotação e resumo. E um ponto, né? Eu falei, Dani, pode fazer a anotação onde você quiser, mas o resumo não. Por que o resumo não? O resumo tem que ser no papel, gente. Sim, Lilian, mas isso é muito arcaico. Mas tem que ser no papel. Por que tem que ser no papel? Vamos à explicação científica da coisa, né? Quando a gente escreve no papel, a gente ativa mais sentidos, faz mais conexões neurais do que quando a gente escreve digitando, tá bom? Então você precisa fazer o resumo no papel, tá? Além desse fato de gerar mais conexões, porque tem o teu tato presente, tua audição presente, tua visão presente. Como assim audição, Lilian? Porque quando você escreve algo manuscrito, você é obrigada a prestar atenção naquilo, e aí o teu olho vai lendo o que você está escrevendo, e, gente, é sério, parece loucura, mas não é. O nosso cérebro ouve as coisas, tá? Tudo que a gente lê, o nosso cérebro ouve, de certa forma. Então, é como se você estivesse lendo, escrevendo e ouvindo ao mesmo tempo aquela informação. Por isso que é tão importante, então, que você faça o resumo manuscrito. E como se não bastasse, o que acontece, gente? O mundo evoluiu muito, né? A gente tem hoje vários aplicativos de blocos de notas. Isso é muito legal para fazer anotação. É bloco de nota, não é bloco de resumo. Então é para fazer anotações. Quem é meu aluno sabe que a gente tem até uma aba só para você fazer as anotações, mas o resumo tem que ser no papel, porque a gente tem conexões ainda com o nosso cérebro primitivo, tá? Então lá na época das cavernas, a galera escrevia na parede. E escrever na parede gera movimento, cinética, tem a ver com física. Então, ó, movimento. Quando eu vou escrever Alice, quando eu vou digitar, fica só apertando, né, os botõezinhos. Então, quando você escreve, você gera essa conexão com o teu cérebro primitivo. Que é isso? E aí, teu cérebro primitivo te leva essa informação junto pra você. Então, por isso que o resumo tem que ser no papel. E o resumo tende a ser menor, mais curto do que a anotação, tá? Então, por exemplo, umas 5 páginas de anotação vão resumir ali em 1,5 página de resumo, às vezes. Então, entenda que o resumo ele vai ser um pouquinho mais curto. A Nicole perguntou, precisa fazer quantas vezes o resumo? 1 vez fazer o resumo, não precisa fazer o resumo 10 vezes, não, gente. Lilian, mas não tem que ficar repetindo a mesma informação? Não precisa refazer a mesma informação em forma de resumo, por quê? Porque no estudo ativo estruturado que você vai usar para fazer o estudo da ETEC, né, você vai utilizar outras técnicas em conjunto, tá bom? E o que acontece? Lembra aquilo que eu falei na outra parte da live com o Dani, de gerar estímulos para o cérebro? Se você fica só escrevendo, o cérebro cansa. Por exemplo, não vou falar de música não, porque eu ouço todo dia as mesmas músicas. Mas se você comer só feijão todo dia, você vai pegar um prato de feijão. Primeiro dia, ok, feijão é legal. Segundo dia, feijão. Terceiro dia, feijão. O cérebro começa a só viciar naquela forma de aprendizado e não vai te levar a outras informações. Por isso que eu falo pro Dani, pra todo mundo que é bem iniciante, começa nesse momento colocando resumo e anotações do teu estudo para a escola mesmo, né? Mas quando for começar o teu estudo para ETEC, já começa colocando aquela estrutura que eu sempre ensino para vocês. Sondagem, aula com anotações, resumo, resolução comentada e fixação, tá bom? Então coloca essas etapas no seu estudo para que você consiga estudar e aprender de verdade essa informação, para que você consiga realmente fixar essa informação. E claro, né, depois você precisa revisar esse conteúdo, mas isso é assunto para um outro dia, tá? Então vamos pro próximo ponto agora, Dani, olha só. Depois que você acrescenta essas etapas no seu estudo, é importante que você vá percebendo a tua evolução nos estudos, tá? Então começa a ver. Quando eu só lia o conteúdo, eu acertava X questões, ou então não conseguia nem aplicar isso na questão. Depois de 2 semanas mudando o meu estudo, o que
que tá melhorando? Pra que fazer isso? Você começar a perceber a tua evolução e mensurar o seu estudo, se tá dando certo, se não tá, se você precisa, por exemplo, às vezes mudar o local de estudo. Por quê? Porque tem outras coisas que também influenciam nisso de você pegar o conteúdo e conseguir aplicar, né? E um ponto que eu sempre falo, tá? A aplicação prática ajuda muito no caso do estudo para provas específicas, por exemplo, para o vestibulinho ETEC, por exemplo, para Enem, para o FUVEST, para o vestibulinho do liceu, do CTI, enfim. O que é a aplicação prática? É a gente sempre ter uma visão daquele conteúdo sendo aplicado mesmo, e não simplesmente estudar aquele conteúdo, mas nunca ver como ele é aplicado. Por isso que eu sempre falo, né? Bora colocar resolução comentada nos estudos também, para ficar mais potente esse aprendizado, tá? Inclusive, na ETEC Power a gente colocou em 2018, se eu não me engano, as resoluções em todas as aulas, porque a gente viu que fazia muita diferença. Então, também cria o hábito de colocar resolução. Mas assim, Dani, não precisa fazer isso tudo de uma vez só, tá? Recomendo que você participe, inclusive, do intensivão do dia 15 ao dia 20, para você começar o teu estudo para ETEC oficialmente com o pé direito depois do intensivão. Mas começa aplicando isso pro teu estudo da escola, pra você já ver essa diferença. E também porque tem assuntos da escola que você pode, como é que eu posso dizer? Aproveitar, né, pro estudo da ETEC. Ok? Dani, você jura solenemente que vai colocar isso em prática, Dani? Vamos ver se o Dani vai colocar em prática, hein, Dani? Tô de olho, tô de olho. Já fez inscrição no intensivão. O Dani tá maravilhoso, tá anotando tudo na live. Isso aí, Dani. Coloca em prática nos seus estudos da escola também, depois da ETEC, quando começar a preparar oficialmente pra ETEC, tá bom? Pra você conseguir decolar e conquistar a aprovação, beleza? Boa noite pra vocês. Boa tarde não, Lilian, boa noite. Bom final de quinta-feira, boa sexta-feira, que amanhã sextamos. Então é isso, boa noite e tchauzinho, gente.